tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Rose e hoje eu vou contar para vocês uma história que ilustra sobre o poder da mente. O nome da história é Até a Última Gota de Sangue. Alguns cientistas resolveram fazer um experimento e nesse experimento ele precisaria de um voluntário que estivesse disposto a ir até as últimas consequências, ou seja, até a última gota de sangue. E aí eles foram até uma prisão e lá eles acharam um condenado, né, que seria morto numa cadeira elétrica, e eles propuseram a esse homem, né, participar dessa experiência. E aí eles falaram, né, que cortaria o pulso dele, o sangue dele ficaria pingando numa vasilha. No caso, ele poderia sobreviver dessa experiência, caso o sangue dele coagulasse. Se isso acontecesse, ele estaria livre, ele estaria liberto. E aí o que eles fizeram? E falaram, se caso você morrer, pelo menos será menos doloroso do que na cadeira elétrica, né? E aí esse condenado aceitou. E aí pegaram ele, né, colocaram numa maca bem alta, e aí fizeram um corte superficial no pulso dele, no qual ele sentisse, né, que estaria cortando, mas não acertou nenhuma veia, nenhuma artéria. E aí debaixo da maca eles colocaram uma bolsa de soro, a qual eles deixaram gotejando, para aquele condenado acreditasse que seria o sangue dele. E aí, conforme o tempo ia passando, a cada 10 minutos, o cientista, sem que o preso percebesse, ia lá e diminuía a quantidade do soro pingando. E aí, passou-se algumas horas, até que o cientista vieram e fecharam por completo aquele soro. E aí, gente, naquele mesmo momento que aquele preso percebeu que não estava mais pingando nada, naquele mesmo minuto, ele começou a ter uma parada cardíaca e morreu. E aí o que os cientistas comprovaram? Que o nosso corpo, ele obedece totalmente aos comandos do nosso cérebro. Ou seja, ele não morreu porque o sangue dele acabou, não. Mas porque ele colocou na cabeça dele, ele acreditou friamente que aquilo ali era o sangue dele acabando. Então o que acontece, gente? Aquele homem morreu sem derramar uma gota de sangue. Por quê? Porque ele acreditou friamente, que aquilo ali era o sangue dele. E aí o que a gente pode aprender com essa história? É que vocês já analisaram que desde pequeno, né, a gente vive ouvindo uma série de coisas, uma série de palavras, que a gente vai nutrindo o nosso cérebro com elas, e aí a gente faz da nossa vida de acordo com aquelas palavras. E aí o que acontece? Muitas vezes a nossa vida, né, não vai pra frente, não dá certo, por quê? Porque a gente cresce, né, lembrando daquelas palavras que foram ditas na nossa infância, né, que a gente nunca... Ó, gente, só pra vocês terem uma ideia, eu lembro que assim, né, eu via muita gente, eu lembro que teve uma época na minha vida que, sei lá, que minha mãe, ela quando eu era pequena, minha mãe caiu na depressão. E aí, porque assim, meu pai se separou dela, né? E aí minha mãe caiu na depressão, ela só vivia bebendo. E aí eu tinha 6 anos de idade, né? Quando minha mãe caiu na depressão. Então eu vivia que nem aqueles cachorrinhos sem dono. Vivia de uma casa e outra, de uma casa e outra. E aí eu via muita gente falando assim, que eu não seria nada, que eu não ia prestar, né? Que o pessoal tem esses costumes de falar que a pessoa não ia prestar, né? E aí... Só que, como eu sempre falei pra vocês, eu sempre fui muito sonhadora. Então, por mais que as pessoas me falavam a palavra negativa, eu escolhia não acreditar. Só que o que acontece, gente? Uma coisa é quando os outros falam, e outra coisa é quando os seus pais falam, entende? Aí eu lembro que faz muita diferença, né? As nossas palavras que a gente fala pros nossos filhos tem um poder muito grande, entende? E aí eu lembro que quando minha mãe bebia, ela falava muita coisa ruim pra mim, e eu sei que teve muita influência. Então, eu lembro que na minha adolescência, eu comecei a beber, eu lembro que eu ficava 3 dias fora de casa, tinha vezes que eu chegava em casa, gente, eu nem acreditava que eu tava viva, eu pegava assim em mim para ver se eu tava bem, era, gente, uma situação muito triste. E aí eu lembro que não sei, gente, é uma coisa assim tão estranha, que eu lembro da minha mãe sofrendo e eu via que ela bebia, então eu acreditava o quê? Que eu bebendo, eu estaria, como é que eu falo? Eu estava amenizando aquela dor que eu sentia,
Tipo, eu lembro, né, das coisas que acontecia, era como se fosse uma revolta. Eu pensava que eu bebendo, aquela revolta pararia, aquela dor passaria, entende? A dor de estar só, do abandono dessas coisas, né? Porque como minha mãe estava passando por aquela situação, ela não tinha nem tempo de cuidar de mim. E aí era uma série de coisas. E aí eu cresci revoltada, né? Revoltada com a falta de amor, a falta de atenção, a falta de cuidado, uma série de coisas. E aí eu acreditava o quê? Que aquelas palavras que eu escutava muito, que eu não ia dar pra nada, que eu não ia prestar, eu passei a seguir como se aquilo ali fosse uma verdade na minha vida, entende? E aí eu passei por uma série de coisas ruins, até que, como já contei pra vocês, até um dia que eu conheci a verdade, fui libertada por ela, né? E passei a escutar não as vozes que as pessoas jogam ao tempo, não, mas eu decidi escutar a única voz que eu precisava ouvir. Aquela voz que falava que eu merecia o melhor, que eu era digna, que eu era muito amada, que eu era muito valorizada, ou seja, eu permiti ouvir as verdadeiras vozes que pra mim era o que importava, né? E aí o que acontece? Que palavras você tem ouvido? Que palavras você ouviu até hoje? Só depende de você aceitar, rejeitar e mudar essa situação, só depende da gente. Então, só pra vocês terem uma ideia, eu contei essa história aqui, gente, porque deu vontade, né? E assim, ilustra basicamente essa história aí do preso. Às vezes, as palavras que a gente tem escutado, a gente tem deixado destruir nossas vidas. Só pra vocês terem uma ideia, se esse homem simplesmente pegasse e acreditasse, se falasse mesmo, meu sangue vai coagular, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou sair daqui vivo. Vocês podem ter certeza que isso aconteceria. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele escuta o nosso comando. Tudo que a gente fala pra ele, ele obedece friamente, entende? E quando você bota força, certeza nisso, isso acontece. Eu vejo muita história de pessoas que... Esse dia eu estava assistindo um programa e o homem falando que ele ficou 37 anos preso injustamente. E ele falou assim, meu corpo estava preso, mas a minha mente, nunca deixei que ninguém aprisionasse minha mente. Ou seja, ele poderia estar naquele lugar, mas ele não se deixou se envolver com aquela situação. E ele sempre acreditou, eu sou inocente. Por mais que todos digam que eu não sou, eu sou, e eu vou conseguir provar isso. E ele conseguiu. Ou seja, se ele simplesmente deixasse se envolver, né, se sufocar com aquela situação, ele jamais sairia dali. Por quê? Porque ele deixou ser manipulado pelas palavras, né? Ele deixaria ser manipulado a mente dele. Então, gente, por mais que eu vivo, é engraçado, por mais que eu vivo, mais que eu conheço sobre a lei da atração, quanto mais conhecimento eu obtenho, eu vejo, gente, que tudo é mente, tudo é mente, tudo é mente. A mente, ela governa tudo. Ó, só pra você ter uma ideia, a sua mente, ela cura seu corpo, a sua mente, ela muda, né, tudo que você vive. Então, tudo é a mente, gente, tudo é a mente. Se você souber, né, controlar, administrar isso aqui, tu administra todo o resto. Porque só pra você ter ideia, a pessoa pode estar na vida mais feliz possível, a pessoa pode estar numa vida perfeita, mas se a mente dela não estiver boa, não adianta nada. Tudo vai estar ruim, entende? Então, a história de hoje é mais ou menos assim. Acrescentei um pouquinho a minha história porque é incrível. Às vezes eu vou ver uma história e aí eu vejo, gente, como é que a mente, ela faz toda a diferença, entende? Como ela muda tudo, gente. Então, eu falo pra vocês, aquilo que tá errado, que foi construído desde pequeno na mente de vocês, mude. E todos os dias, gente, reeduque a sua mente. Alimente ela com coisas que vão te fortalecer. Alimente sua mente com coisas que mudam, né? Não só a sua vida, mas a vida de outros. Se alimente de coisas boas. Eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor, gente, cuidado com aquilo que você anda colocando na sua mente. Cuidado com aquilo que você anda assistindo. Cuidado com aquilo que você anda ouvindo. Porque tudo isso influencia a sua mente. E quando influencia a sua mente, influencia o seu dia a dia. É que nem eu tava falei no outro vídeo, né? Que eu tava... Só pra vocês terem uma ideia, vocês viram, né? Que teve o acidente da cantora, da Marília Mendonça.
Gente, aquilo ali mexeu comigo de uma forma, né? É normal, gente, algumas coisas mexer, né, com o seu emocional, porque você é humano, né? Mas é você não deixar permanecer. É você não deixar fazer morada. Porque o que acontece? Um sentimento vai puxando o outro, um sentimento vai puxando o outro. Ou seja, você fica triste, você fica comovido. Aí daqui a pouco você vai, começa, né, se alimentar, daqui a pouco você tá totalmente sufocado. Porque o que acontece? Um sentimento ruim vai atraindo o outro. Então tá, você sentiu? Beleza, mas você falou, ó, tá bom, chega. Eu não quero mais. E aí já começa a focar em outra coisa, já começa a focar em outro assunto, uma coisa positiva, porque senão aquilo ali mexe totalmente contigo. Aí é como se você tivesse chutado o balde. Aí você deixa um monte de coisas ruins entrar na sua vida e aquilo ali não dá certo. Então, uma coisa que eu posso falar pra vocês é normal, né, a gente escutar várias coisas, mas você tem que filtrar, você tem que permitir ficar somente aquilo que vai te fazer bem, só aquilo que vai te fazer, vai te fazer bem, porque aquilo que não vai te fazer bem, você elimina, você descarta, entende? E aí o vídeo de hoje era esse, né, pra gente refletir sobre o poder da nossa mente e saber, né, alimentar a sua mente somente com coisas boas. Tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e comente, gente. Se vocês gostam que eu acrescente história, se não, vocês colocam tudo aí, tá bom? Que eu vou estar lendo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.